Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu assisti a quarta temporada de exatamente Invencível, uma das melhores séries de super-heróis. Então, nesse vídeo de hoje, eu irei fazer uma análise da quarta temporada, o que eu achei dos personagens, se eu gostei da história, se eu gostei da guerra Viltrumita, se eu gostei do Omni-Man, a redenção dele, ok? Mas antes, deixa seu invencível like, seu Omni-Man em inscrição e deixa um Oliver comentário e manda para os seus amigos da coalizão de planetas, ok? Para me ajudar o meu canal, ok? Muito obrigado a quem ajuda, ok? Agradeço de coração. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre a quarta temporada de... Não vou botar abertura, tá? Porque senão vou ter que editar muito vídeo, viu? E olha que eu tenho outros vídeos pra gravar nesse ano, viu? Aí é chato, viu? Mas enfim, de qualquer forma, vamos falar sobre a quarta temporada de Invencível, ok? A quarta temporada que adapta os quadrinhos de Invencível do Robert Kirkman. Então vamos falar o que houve. Bom, depois da sua luta contra o Conquista e contra as suas variantes, o Mark tenta seguir a sua vida de herói e também sua vida comum. E sabe uma coisa que eu reparei nessa temporada e nas outras? É que cada vez que o Mark evolui como personagem, ele tá parecendo mais o pai dele, sabe? Porque olha só, na primeira temporada, o Mark, ele quer ser igual o pai dele, porque ele vê um herói igual no pai dele. Aí na segunda temporada, quando ele descobre que tudo que o pai dele tinha feito, todo o sofrimento, o Mark tenta não ser igual o pai dele. Aí na terceira temporada, ele tá com dúvida se ele deve ser igual o pai dele ou não. Até que na quarta temporada, ele vira totalmente o pai dele. E cara, isso é muito, tipo assim, é muito interessante como o desenvolvimento do Mark tem a ver com o pai dele, cara. É muito impressionante isso, sabe? Falando sobre o Mark, eu gostei dele nessa temporada. O Mark, ele virou um personagem bem muito mais legal e invencível. E, cara, o nome dele já faz sentido, pois ele simplesmente conseguiu lutar contra alguns Viltrumitas. E, cara, aquela cena de luta dele contra o Conquista, cara, aquela cena de luta foi épica pra caraca. Aquilo lá eu não esperava, viu? Aquilo lá foi obra-prima. E, cara, quando o Robert Kirkman falou que nessa temporada teríamos a cena mais brutal de Invencível, eu não esperava, maluco, porque, tipo, nas HQs, o Conquista, ele simplesmente dá um... Simplesmente vai no estômago do Mark e tira o estômago dele, as entranhas dele. E, tipo assim, quando eu vi essa página da HQ, eu fiquei, caraca, ele fez isso. Aí eu achei que na animação eles talvez não pudessem fazer isso, mas eles fizeram. O Conquista arrancando e o Mark, ele desesperado. Por sorte, o Mark conseguiu matar o Conquista, né? Graças a Deus, né? Porque senão aí ele já era, né? E o Conquista também. Eu acho que nessa temporada o Conquista teve mais participação do que nos quadrinhos. Porque, tipo, ele aparece lá no início para depois ser mogado pelo Twag, pelo erro que ele tinha feito. Aí depois ele só aparece mais quando ele vai enfrentar o Mark. Só que aí a gente tem um flashback do Conquista, onde o Twag virou o novo regente de Viltrum. Aí o Conquista cai, o Conquista iria pra cima do Twag. Aí o Twag formou aura e o Conquista ficou com medo. Caraca, mano! O Conquista é partir pra cima do Twag, ele é bem corajoso, viu? Falando sobre os personagens, eu gostei muito como é que o Omni-Man evoluiu pra caraca como personagem, sabe? Ele evolui de uma forma incrível. E ele evolui bastante, porque, tipo, a redenção dele comparada dos quadrinhos é impressionante, porque nos quadrinhos ele é bem perdoado facilmente, mas na série deixaram isso muito mais real, sabe? Porque ele se arrepende do que fez, porque ele agora tá tendo sentimentos, porque em Viltrum não é pra ter sentimentos. E eu gostei muito como é que eles fizeram pequenas mudanças das HQs. Tipo, aquela cena lá do flashback onde ele tá apanhando pros pais. Aí a mãe dele chama ele meio de que não quer mais ver ele, sabe? Cara, isso aí é bem triste, viu? Mas é por causa que os Viltrumitas não podiam ter emoções, não podiam ter sentimentos, sabe? Eles só tinham um plano, que era se tornar o império mais forte da galáxia, sabe? Aí, se lembram quando o planeta de Viltrum é destruindo? E, cara, aquela cena lá é muito irada. O Tadeus, o Mark e o Miniman. Nas HQs, quem deu essa ideia da destruição do planeta de Viltrum foi o Tadeus.
mas na animação mudaram para que fosse o Omni-Man. Ou seja, isso dá mais impacto pro personagem. Cara, isso aí é muito impressionante. Como é que pequenas mudanças fizeram com que o Omni-Man fosse um personagem espetacular. E mais real e mais legal do que isso foi aquela cena lá da Debbie, onde a Debbie começa a socar o Omni-Man e sangra. Aí ela fala que não quer mais ver ele. E fala que traiu ele. Aí depois o Omni-Man simplesmente fala: a Anderessa foi um erro, que era a mãe do Oliver. E cara, isso aí é meio sacanagem, né? Quer dizer que o Oliver também foi um erro? E eu gostei também que essa cena evoluiu três personagens. Evoluiu o Omni-Man pra perceber a porcaria que ele fez. A Debbie como personagem por tentar não ser um pet, porque ela sempre foi um pet pro Omni-Man. E o Oliver para ter uma boa relação com o pai dele. Porque no episódio 6, quando o Oliver... Porque quando o Oliver e o Omni-Man estão naquele planeta lá, ajudando o Mark a se recuperar lá da luta do Conquista, que luta irada, o Oliver fala que o Omni-Man chamou a Anderessa de um erro. Ou seja, o Oliver também foi um erro? Cara, apenas uma cena simples fez com que tivesse evolução de três personagens. Cara, é muito impressionante isso, não tem como, viu? Eu gostei pra caraca. E eu também gostei do Oliver nessa temporada. Tipo, algumas pessoas acham que reclamaram um pouco que eu vi que não fez nada nas HQs e na série, mas na série acho que fez mais coisa. Tipo, na série o Oliver conseguiu encarar o Lucano e conseguiu dar golpes no Conquista. Pelo menos ele conseguiu ferir o Conquista. Tipo, não foi, nossa, conseguiu machucar muito ele, mas ele conseguiu dar uns golpes nele, tá? Ele pelo menos conseguiu dar uns golpes nele, tá? E uma coisa que foi nova na série foi um novo arco da série que é do inferno com Dark Blood, tá bom? Mas isso aí eu vou falar depois, ok? Mas enfim, outra mudança que tivemos das HQs pra série, que foi simplesmente a mudança de gênero do Tech Jacket, ou da Tech Jacket, que é a Zoe Thompson. Pra quem não sabe, nas HQs, o Tech Jacket é um garoto chamado Zack, que ganhou a armadura Tech Jacket e ele é um herói. Na série, eles mudaram o gênero pra ser a Zoe, tá? E eu vou dar minha sincera opinião sobre o que eu achei disso. Eu gostei da mudança, ok? Porque, primeiramente, eu gostei muito da mudança porque a Zoe Thompson, ela tem muito mais dinâmica com os personagens, tipo com o Omni-Man, com o Oliver. E cara, será que eles vão fazer um casalzinho do Oliver com a Zoe? Porque a Zoe voltou com o pai dela, assim. Voltou pra casa. Só que aí... Só que aí o Oliver vai ficar... Bom, não vou dar spoiler, né? Já que depois pode dar confusão. Só que aí o Oliver falou que gostava de lagostas. Eu acho impressionante que depois o Omni-Man fica... ai meu Deus. Mas ô Miniman, tu pegou a mãe dele que é uma formiga. Então isso aí não é nada comparado ao que você fez, tá? Isso aí não é nada comparado ao que você fez, tá, ô Miniman? Aí não é justo você julgar seu filho, tá? Pelos gostos, tá? E eu também não julgo o gosto do Oliver. Não, pera aí, o que que eu acabei de falar aqui? Mas enfim, eu gostei muito dessa mudança da Tech Jacket pra ela ser uma mulher, pra ser uma garota, tá? Eu gostei dessa mudança. Eu também gostei da Zoe, achei ela legal, achei ela fofinha. Gostei dela, gostei da interação dela com o Oliver, com o Alien e com os demais personagens. Eu gostei. E deixa eu ver mais os personagens. Ah, o Alien, ele tá legal, eu gosto dele, só que, cara, quando ele virou o novo imperador da coalizão de planetas, eu já sei que, cara, o Alien vai fazer muita merda pela frente. Porque pra quem não leu as HQs, vocês sabem o que acontece, tá? Quem leu as HQs. Ele vai fazer muita merda pela frente sendo o novo imperador, sendo o novo líder da coalizão de planetas. Eu também gostei de algumas cenas dessa temporada. Tipo, a cena onde o Omni-Man tenta parar de escutar o que o Alien e a namorada dele estão fazendo. Coitado do Omni-Man, ele teve que escutar todo esse barulho. Já dormi em lugares bem piores do que... Muito engraçada essa cena. Bom, agora vamos falar do Arco do Inferno, tá? Que é o seguinte, o Arco do Inferno... Eu achei ele um arco, o episódio em si, achei um episódio legal, sabe? Porque, tipo assim, algumas pessoas não gostaram desse episódio, odiaram, falaram que é o pior da série. E, tipo assim, um dos piores eu acho que ele deve ser. Mas, na minha opinião, ele não é o pior. Pra mim, o pior episódio é aquele episódio 5 da terceira temporada. Aquele lá é muito ruim, velho. Encheção de... É muito chato, sabe? Tipo assim,
Pra mim pareceu um filler. E antes que alguns dizem, ai, mas faz parte dos quadrinhos. Tá, tanto faz, mas é que sei lá, podiam ter mudado algum arco. Eu não gosto muito daquela edição, sabe? E nem do episódio em si, podiam ter mudado isso daí, né? E o Arco do Inferno, tipo, eu gostei que eles deram mais uma expansão de universo, sabe? Porque já teve multiverso, já teve espaço, então tinha que ter o inferno e céu. E pronto, já temos o inferno. Eu só fiquei com dúvidas do episódio. Tipo, por exemplo, o Dark Bolod fala que o céu não existe. Mas se o céu não existe, onde é que as almas vencedoras vão? Eles vão pro inferno? E eu fico pensando, se o Rex, que é o Gold dessa série, morreu, ele vai pro inferno? Aí não é meio justo, né? Ou a não ser que exista um céu. Aí o que o Dark Bolod tá dizendo pro Mark vai ser o que ele vai fazer. Pode ter sido um spoiler do que vai acontecer das HQs. Faz todo sentido agora. Parando pra pensar. Bom, mas enfim, o Arco do Inferno achei o episódio nota 6, nota 7, sabe? É meio filler, mas tipo, o que é mais importante pra lore do Invencível é o final mesmo. Mas eu até curti. Eu gostei da temática do inferno. O Satã é um personagem qualquer coisa. A Vulcânica, que é a vilã desse episódio, achei o visual dela maneira, de lava e tal. Mas achei um episódio legal, tá? Mas agora vamos falar do maior personagem, o Viltrumita mais forte, ele, o Fred Mercury da Shopee, o vilão mais forte, mais poderoso de Invencível depois do Storgon. É ele, o grande regente, o Treg. Cara, o Treg, eu tava muito animado pra ver o Treg, porque o Treg ele é um dos meus personagens favoritos, cara. E cara, ele aparecendo na 4ª temporada, porque o pessoal sempre dizia quando ele aparecer, tipo, nos primeiros episódios, no episódio 2 e no episódio 6, quando ele apareceu, as pessoas estavam falando, ai, esse Treg, ai, ele não tá com músculo, ai, ele parece um pacote, não faz nada. Mas eu sabia que a hora dele iria chegar, e ele iria brilhar. E eu sabia que isso iria acontecer. Porque no episódio 7, além deles deram um buff absurdo nele, também no episódio 8, eles deram um desenvolvimento muito legal pro Treg. Porque é o seguinte, tá? No episódio 7, aparece um flashback com o Imperador Argal. Aí o Treg, ele era o general, tá? Só que aí eles estavam falando sobre um planeta, tá? Que eles iriam dizimar 25% da população. Só que aí o Thaddeus naquela época não apoiava muito a ideia, porque ele tava com papo de compaixão. O Treg, ele tinha mencionado isso aí pro Imperador Argal. Aí o Argal, sem pensar 2 vezes, ele falou assim pro Treg, olha, você pode matar ele se quiser, tá? Só que aí o Treg, ele tinha medo do Thaddeus por ser mais velho. Tipo, o Treg, ele é mais forte do que ele, só que ele tinha medo do Thaddeus, entendeu? Aí o Treg falou, não, acho que eu só devo estar meio maluco, sabe? Acho que eu tô com umas ideias piradas da cabeça. Só que aí o que ele mal sabia é que essa decisão dele de não acabar com o Thaddeus foi o que fez com que Viltron caísse. Porque primeiro, o Thaddeus matou o Imperador Argal e depois criou o vírus do flagelo. E se o Treg tivesse matado o Thaddeus desde o começo, não teria a morte do Imperador, então os Viltrumitas ainda estariam mais fortes, e não teria o vírus do flagelo, que iria dizimar 99% da população. Ou seja, a culpa disso tudo é do Treg. E cara, eu gostei muito daquela cena onde o General Craig simplesmente fala assim pro Grande Regente. Ele fala assim, mate eles, Grande Regente, eles acabaram com o nosso lar. Aí o Treg fala, não, já somos poucos. Ou seja, porque sobraram 37 Viltrumitas. Sobraram 37 Viltrumitas. Porque o Treg havia matado o Thaddeus, mas ele não considerava mais ele um Viltrumita. Era apenas um traidor. E cara, quando eu disse que ele... E cara, eu gostei muito desse desenvolvimento do Treg. Simplesmente eu amei. E aquela cena onde ele tá chorando pela destruição de Viltron foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. E assistem os cortes que eu fiz, ok? Que é do Treg versus o Lucifer de Hasbin Hotel, ok? Tá bom? Mas enfim, um vídeo que eu fiz, tá? Mas enfim, eu gostei muito desse desenvolvimento do Treg. E cara, o Treg tá muito mais forte. Porque olha só essa cena, tá bom? O Treg tá conversando com o Nolan lá em Viltron, que eles perderam e tal, muito legal. Aí o Treg simplesmente dá um socão no queixo do Omni-Man. Caraca, esse socão dele foi foda pra caralho.
Aí o Miniman fica voando que nem um meteoro. Caraca, aí ele virou um avatar praticamente. Isso aí foi muito irado, cara. E depois o Mark simplesmente fala: Eu matei o Conquista, vou matar você agora. Aí ele parte pra cima do Treg. Aí o Treg simplesmente recebe o soco e fala: não me impressionou. Caraca, essa cena foi muito irada. Eu só achei meio suspeita esse olhar da Anissa, sabe? Por favor, não adaptem aquela cena da Anissa. Não é necessário, por favor. Por favor, não precisa, tá? Mas, cara, esse soco aí que o Invencível deu do Treg, cara... e não serviu pra nada. Tipo, o Invencível tentou bater nele, mas não conseguiu. Me mostre. Não me impressionou. Aí ele farmou muita aura, viu, velho? E tipo assim, algumas diferenças dos painéis das HQs, como eu havia mencionado, tipo a Tech Jacket, ou esse Arco do Inferno, tem uma diferença dos quadrinhos que eu acho melhor nos quadrinhos do que na série. Tipo, é o seguinte, tá? Quando o Mark, no episódio 8, tá voltando pra Terra, ele tá tendo alucinações com o Treg. Ele tá vendo todo lado que o Treg tá acabando com a Deb, com a Eve, com o William, com o Cecil. E cara, por que o Mark não falou com o Cecil sobre o Conquista? Eu entendo que não fizeram isso, mas cara, o Mark devia ter chegado assim no Cecil e devia ter dito: Oi, Cecil, eu voltei do espaço. Adivinha quem é que eu vi lá no espaço? Você não me falou, seu filho da p, que o Conquista estava morto, não é? Agora quem vai estar morto é você. É óbvio que o Invencível não mataria o Cecil, né? Mas, cara, ele tinha que pelo menos ter quebrado o pescoço dele, a coluna dele. Porra, o cara mentiu pra ele. Se eu fosse o Invencível, eu acabava com o Cecil, cara. Não tem como. Mas enfim, ele tá tendo essas alucinações com o Tag. Tipo essa cena aí onde o Tag simplesmente pega a cabeça da Deb e rasga na frente do Invencível. Cara, quando eu vi pela primeira vez, eu tomei um dia piscar pensando: Oxe, que porra é essa? E tipo, eu sei que a Deb tá viva e tal, igual nas HQs, talvez, porque... Nossa, desculpa. Mas tipo assim, podia ter mudado isso aí na série, né? Podia ter realmente acabado. Mas tipo, eu acho muito mais foda o painel dos quadrinhos. Porque tipo, essa mudança dele ter alucinações é boa. Só que olha só essas artes de painéis que o Robert Kirkman junto com o pessoal fizeram, junto com o Ryan Water, se eu não me engano agora o artista. É que tipo assim, a animação fez melhor, na minha opinião, para dar mais desenvolvimento pro Mark, o medo dele, sabe? É que essas artes aí são muito bonitas, cara. O painel, sabe, é muito legal e tal. Só que aí no final da temporada, o Treg simplesmente fala o seguinte: ele fala assim, que os Viltrumitas agora estão infiltrados na humanidade e que agora o que eles vão fazer é para se procriar, e eu faria esse acordo, ok? Eu faria esse acordo. Aí o Treg ele fala que vão se infiltrar. E eu gostei muito dessa cena porque nas HQs o Invencível fica pensando, aí ele aceita logo. Só que na série ele falou que não logo de cara. Aí ele começou a ter alucinações e quando viu o rosto da Eve, cara, eu gostei muito dessa cena. Quando ele viu o rosto da Eve, ele falou: tudo bem, eu aceito as condições. Cara, isso é muito bom, porque eu gosto muito do relacionamento entre a Eve e o Mark, sabe? Eu gostei muito, sabe? E falando sobre a Eve nessa temporada, bom, teve aquela coisa lá dos quadrinhos, sabe? Que eu não vou dar spoiler, porque, tipo assim, a Eve, ela tava com aquilo lá, ela tava com uma gravidez, tá? Só que aí, depois que o Mark havia assumido, ela teve uma depressão. Aí o que que ela falou? O que que ela fez? Bom, ela não queria ter o bebê, né? Bom, coitado do bebê. Coitado do bebê, galera, coitado. Aí o Mark ele chora também, ele conversa com a Eve, tá tudo bem. Tipo, acho isso bem triste, sabe? Mas tipo, eu acho isso meio desnecessário ela ter feito isso, sabe? Tipo assim, eu entendo que ela tava com depressão e tudo bem, tá? Isso foi bem triste, sabe? Mas é que eles podiam ter mudado um pouco das HQ, sabe? Sei lá, é que eu achei isso meio, tipo assim, eu achei triste, mas eu acho que comparado com a HQ, acho que na HQ teve mais peso, na minha opinião, sabe? Mas acho que a série vou desenvolver isso melhor, sabe? E deixa eu pensar o que eu posso mais falar da Eve. Bom, a Eve eu gostei muito dela e, cara, aí tivemos a Eve com a Eve obesa, tá? E, cara, eu gostei muito desse visual dela do que ela magra, sabe? Eu achei ela muito mais linda, mais atraente, sabe? Eu gostei muito mais dela assim, sabe? E acho que todo mundo concordou comigo que gostaram mais dela assim, cara. Eu gostei muito dela assim, sabe? E... Então é só isso. Aí...
Aí tivemos várias cenas de ação, tipo a luta do Conquista contra o Mark, os Viltrumitas. E a Guerra Viltrumita em si eu achei melhor na série, sabe? Só que, tipo assim, tem ainda as coisas ruins da animação de Invencível, tipo os PNGs voando. Cara, isso aí é muito chato, cara. Se eu não me engano, nessa cena aí da Guerra Viltrumita, eu não sei qual é que é a cena agora, mas tem um Viltrumita que tá voando aí do nada some, igual um PNG, sabe? Cara, se isso aí for real mesmo, cara, aí não vai ser, não, aí não vai ser bom. Mas sabe qual é que é o maior problema da série do Invencível, na minha opinião? É que eles contratam atores famosos. Tipo, pra quê? Não precisa contratar ator famoso, não precisa. Precisam melhorar a porcaria da animação. Pra vocês terem noção, o Robert Kirkman queria contratar o Tom Cruise. O Tom Cruise! Cara, se ele contrata o Tom Cruise, o orçamento da série vai pro caralho! Vai pro caralho! Não vai ter uma animação boa, vai ter só umas animações se mexendo assim e tal. Cara, fala sério, né? Aí vai ser ruim, viu? Acho que os pontos negativos são esses PNGs, o episódio 4 que foi meio filler. Fora isso, a temporada eu gostei muito do Oliver, do Miniman, o desenvolvimento dele como pai. E eu gostei disso, porque nas HQs não fizeram um bom desenvolvimento disso. Só que na série, tipo, eles tiveram um relacionamento muito bom entre pai e filho. Eles treinando pra derrotar os Viltrumitas. E cara, eu vi um meme que é o seguinte, que o Oliver conseguiu tirar sangue do Omni-Man que saiu do nariz. Aí eu vi as piadas dizendo, o Oliver, ele basicamente é mais forte do que uma arma de 6 bilhões do Cecil. Pra quem não sabe, lá no 7º episódio da primeira temporada, o Cecil envia um laser que atinge o Miniman, só que só sangra o nariz dele. Cara, como é que o Oliver consegue ser mais forte do que o laser do Cecil, cara? Cara, o Cecil tem que ter muito mais preparo, viu? E o Cecil foi burro também, né, de ter prendido Conquista aqui. Cara, burro, viu? Nossa, eu não acredito que ele é o ser mais inteligente do planeta. Até agora, né, porque o robô e a Amanda estão lá no planeta Falaxan. Será que eles morreram ou será que vão retornar? E o Dinossauros, hein, lá do episódio 1? Ele também vai voltar, ou seja, teremos várias coisas desses 3 personagens. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, tá bom? A temporada, a nota em si, eu vou dar um nota 9 pra temporada. Eu gostei muito da temporada, das cenas de ação, gostei do Miniman, do Oliver, do desenvolvimento deles, gostei muito dos Viltrumitas, do Twag, que foi massa demais, a volta do Conquista, que ele infelizmente morreu. E cara, aquela cena pós-crédito do Conquista vai tomar no cu vocês, animadores, e vocês também, diretores. Porque eu achava que o Conquista, tipo, quando apareceu o túmulo dele, eu pensei, puta que pariu, esse velho não morre nunca. Aí depois ele morreu. Cara, se ele estivesse vivo, e cara, eu não acreditaria nisso, tá? Mas enfim, galera, eu gostei muito da temporada. Eu dou nota 9. O que eu não gostei em si foi a animação, que ainda tá ruim, velho. Nossa, tá muito ruim, tem ainda muito PNG, cara. O episódio 4. E é só isso. Fora isso, eu gostei muito dessa temporada, ok? O Thaddeus como traidor... Bom, ele já é um traidor, sei lá, o Thaddeus eu achei ele um personagem mais ou menos, sabe? Não é muito gostável. O Barry Beast... E, cara, eles têm que fazer a luta do Barry Beast ser muito massa. Você sabe com quem, tá? Mas, enfim, galera. Eu achei essa temporada melhor do que a segunda temporada e melhor do que a terceira, tá? Só que eu ainda acho que a primeira temporada ainda é superior, sabe? Porque, pra mim, a primeira temporada é um nota 9,5. Depois vem a quarta, 9. A terceira que é um 9. E a segunda que é um 8, tá bom? 8,5 ou 8, tá bom? Mas enfim, galera, comenta aí o que vocês acharam da quarta temporada de Invencível e se vocês estão animados, ok? Então até mais e fui!